A mãe de um bilionário rasga o uniforme de uma empregada negra, provocando um escândalo silencioso entre a elite. A reação do herdeiro, no entanto, surpreende a todos quando ele confronta o racismo em sua própria família. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O salão principal da mansão Oliveira cintilava sob os lustres de cristal, enquanto a elite soteropolitana circulava entre taças de champanhe e conversas sussurradas. Era mais uma das tradicionais recepções que a família oferecia semestralmente, onde o poder e a influência da alta sociedade baiana se encontravam entre sorrisos ensaiados e julgamentos silenciosos. Ana Santos movimentava-se discretamente entre os convidados, seu uniforme branco impecável contrastando com a pele negra. A jovem empregada servia canapés com a elegância de quem conhecia seu lugar naquele espaço, mas carregava no pescoço um delicado colar prateado, herança de sua mãe Maria. O que ela não sabia era que aquela joia despertaria a fúria contida da matriarca da casa. Dona Helena Oliveira, com seus 60 anos carregados de orgulho e tradição, observava Ana com olhos que se estreitavam a cada movimento da empregada. A matriarca interrompeu sua conversa com um importante empresário e atravessou o salão com passos firmes que silenciaram as conversas ao redor. O ambiente pareceu congelar quando ela parou diante da jovem. "O que você pensa que está fazendo com esse colar?" A voz de Helena cortou o ar como uma navalha. "Isso pertenceu à minha mãe." Ana mal teve tempo de explicar. Com um movimento brusco e carregado de décadas de preconceito disfarçado, a matriarca agarrou o colar, arrancando-o com tanta violência que rasgou a parte superior do uniforme da empregada. O tecido cedeu, expondo parte do corpo de Ana diante de todos os convidados. "Ladra, como ousa usar algo que não lhe pertence?" vociferou Helena, erguendo o colar como prova de um crime imaginário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se moveu para defender Ana, que segurava os retalhos do uniforme junto ao peito, tentando preservar o que restava de sua dignidade. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela manteve o queixo erguido, recusando-se a dar à matriarca a satisfação de vê-la completamente humilhada. "Este colar era da minha mãe, senhora." Ana finalmente conseguiu dizer, com voz baixa, mas firme. "Maria me deixou antes de falecer." A menção ao nome de Maria fez Helena empalidecer por um instante, como se um fantasma tivesse atravessado o salão. Os convidados trocaram olhares confusos, enquanto os sussurros sobre a antiga empregada da família começavam a circular. Aquele não era apenas um ataque ao uniforme de Ana. Era um ritual público de exclusão, uma demonstração de poder que deixava clara a mensagem: algumas barreiras jamais deveriam ser cruzadas. A humilhação pairava no ar, densa como perfume caro que impregnava o ambiente. Pedro Oliveira sentiu o sangue ferver nas veias, enquanto observava a cena degradante. O herdeiro do Império Oliveira, que sempre mantivera uma postura discreta nos eventos sociais, ergueu-se de sua cadeira com um ímpeto que surpreendeu a todos. Seus olhos, geralmente calmos e calculistas como convinha um empresário de sua estatura, agora queimavam com uma indignação visceral. Ignorando os sussurros e olhares reprovadores da elite soteropolitana, Pedro atravessou o salão principal da mansão com passos firmes. Cada passo ecoava no silêncio tenso que havia se instalado após o ato brutal de Dona Helena. O jovem empresário não hesitou nem por um segundo quando chegou até Ana Santos. Tentava desesperadamente cobrir-se, humilhada diante de todos. Com um gesto que misturava delicadeza e determinação, tirou seu próprio paletó, uma peça de alfaiataria italiana que custava mais que 3 meses do salário da empregada, e envolveu os ombros trêmulos da jovem. O tecido fino abraçou Ana como um escudo contra o escárnio e a vergonha. "Está tudo bem agora." Ele sussurrou apenas para ela enquanto seus dedos roçavam levemente os dela, um toque que dizia mais que palavras. Dona Helena avançou alguns passos, o rosto contorcido numa máscara de fúria e incredulidade. "O que pensa que está fazendo?"
sibilou a matriarca, consciente dos olhares atentos de todos os convidados. Foi então que Pedro se virou para encarar não apenas sua mãe, mas toda a sociedade baiana ali presente. Com a voz firme e clara, sem um tremor sequer, declarou: "Eu amo Ana e pretendo me casar com ela." O choque foi imediato e palpável. Taças de cristal congelaram no ar, conversas morreram nas gargantas, e até mesmo os funcionários que serviam a festa pararam como estátuas. A elite baiana, acostumada a escândalos discretos e hipocrisias bem ensaiadas, jamais testemunhara tamanha afronta às tradições. Charlotte Souza, que observava tudo de um canto estratégico do salão, sentiu o rosto empalidecer. A socialite, que sempre sonhara com um casamento vantajoso com o herdeiro, apertou sua bolsa de grife com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Clara Costa, a governanta, observava a cena com um misto de terror e admiração. Seus olhos idosos, que já haviam testemunhado décadas de injustiças naquela casa, agora viam algo que jamais esperara presenciar. Um Oliveira defendendo uma empregada, desafiando o próprio sangue. Ana, envolta no paletó caro e no calor protetor do gesto de Pedro, sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Não eram mais lágrimas de humilhação, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Algo entre gratidão, amor e medo do que viria a seguir. A notícia do escândalo na mansão Oliveira espalhou-se por Salvador com a velocidade de um incêndio descontrolado. Em menos de 24 horas, não havia um café na Barra ou um restaurante no Pelourinho onde o nome de Ana Santos não fosse mencionado entre sussurros e olhares de soslaio. Os detalhes do uniforme rasgado e da declaração pública de Pedro cresciam a cada nova versão contada, nos salões da elite baiana. As opiniões dividiam-se com a mesma intensidade que as taças de champanhe eram esvaziadas. Para a maioria, a empregada não passava de uma oportunista que havia encontrado um jeito de subir na vida, seduzindo o herdeiro bilionário. Ela planejou tudo, comentavam entre risadas amargas. Até o momento do uniforme rasgado foi calculado. Porém, em círculos mais jovens e progressistas, Ana começava a representar algo diferente. Estudantes universitários e artistas locais viam na jovem um símbolo de resistência contra o preconceito enraizado nas famílias tradicionais. Uma conhecida artista plástica chegou a esboçar uma instalação inspirada no episódio, chamando-a de tecido rasgado, dignidade intacta. Enquanto a cidade fervilhava com as repercussões, Dona Helena Oliveira permanecia em seu escritório particular, na mansão, o rosto impassível como uma máscara de porcelana. Seus dedos finos tamborilavam sobre a mesa de mogno enquanto ela conversava ao telefone com advogados e aliados estratégicos. A matriarca não demonstrava arrependimento, apenas determinação calculada. O nome Oliveira representa 5 gerações de influência nesta cidade. Ela declarou para Clara Costa, que servia chá em silêncio: "Não permitirei que uma empregada qualquer o arraste pela lama." Para a Helena, Ana não representava apenas uma ameaça ao relacionamento com seu filho. Era um ataque direto ao legado que ela jurara proteger. Cada movimento da matriarca era meticulosamente planejado como peças em um tabuleiro de xadrez. Ela já havia acionado contatos no principal jornal da cidade e marcado almoços estratégicos com esposas de políticos influentes. "Aquela menina não sabe com quem está lidando", murmurou para si mesma, observando a cidade pela janela panorâmica. O colar que ela usava, tão parecido com o de Maria. A governanta, testemunha silenciosa daquele monólogo, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Clara conhecia bem aquele olhar, o mesmo que vira décadas atrás, quando Maria, mãe de Ana, também enfrentara a fúria da patroa. A história parecia repetir-se, mas desta vez algo era diferente. Pedro havia tomado partido, e Salvador inteira observava o desenrolar daquele drama social. No pequeno quarto dos fundos da mansão Oliveira, Ana Santos sentou-se na beirada da cama estreita, deixando as lágrimas correrem silenciosamente. O uniforme rasgado jazia sobre a cadeira como um lembrete cruel da humilhação sofrida.
Cada olhar de desprezo da festa ainda queimava em sua memória. Enxugou o rosto com as costas das mãos e respirou fundo, tentando encontrar forças. Dignidade não se rasga, minha filha. As palavras de Maria, sua mãe, ecoavam como um mantra protetor. Ana fechou os olhos e quase pôde sentir o toque reconfortante das mãos calejadas que a criaram. Aquela frase simples, repetida tantas vezes durante sua infância, agora era sua única armadura contra o preconceito que enfrentava. Do outro lado da mansão, Pedro Oliveira andava em círculos no escritório luxuoso. O celular não parava de tocar. O jovem empresário rejeitou mais uma chamada do conselho administrativo. A tela mostrava dezenas de mensagens não lidas. Colegas de faculdade, parceiros de negócios, todos querendo saber sobre o escândalo com a empregada. Seu gesto de proteção a Ana havia se tornado o assunto principal nos círculos da elite baiana. Não vou recuar, murmurou para si mesmo. Servindo-se de uma dose de uísque, o herdeiro sabia que cada minuto que passava sem desmentir seu amor por Ana era interpretado como uma afronta à tradição. Dona Helena, sua mãe, já havia ameaçado cortar seu acesso às contas da família. O conselho da empresa falava em preservar a imagem institucional. Antigos amigos sugeriam que ele estava passando por uma fase rebelde. Mas quando Pedro fechava os olhos, via apenas o rosto de Ana. Sua dignidade mesmo diante da crueldade de sua mãe. Aquela força silenciosa o havia conquistado muito antes do incidente. Não era um capricho ou uma rebeldia. Era amor verdadeiro, construído nos pequenos momentos de conversa sincera pelos corredores da mansão. O smartphone vibrou novamente. Era Charlotte Souza, a socialite que todos esperavam que ele desposasse um dia. Pedro ignorou a chamada. O Império Oliveira, com todas suas empresas e propriedades, parecia insignificante quando comparado ao que sentia por Ana. No quarto dos fundos, a jovem empregada abriu a pequena gaveta e retirou uma foto antiga. Nela, Maria sorria com o uniforme impecável. Somos mais fortes que os uniformes que vestimos, costumava dizer. Ana beijou a fotografia e decidiu que, como sua mãe, não se curvaria. Amanhã seria outro dia, e ela o enfrentaria de cabeça erguida. A chuva castigava as janelas da mansão Oliveira, quando Ana Santos acordou sobressaltada. 3 da manhã, e o barulho suave de passos no corredor a deixou alerta. Seu pequeno quarto nas dependências de serviço, sempre tão sufocante durante o dia, parecia ainda mais opressivo sob o rufar da tempestade. A porta se abriu lentamente, revelando Clara Costa com uma xícara fumegante. A governanta idosa trazia não apenas chá, mas também o peso de décadas de silêncio em seus ombros curvados. Não consegui dormir sabendo o que fizeram com você, murmurou Clara, sentando-se na beirada da cama estreita. Foi como reviver o passado, igual ao que aconteceu com sua mãe. Ana segurou a xícara com mãos trêmulas. A menção de Maria sempre despertava nela uma mistura de saudade e força. O que você sabe sobre minha mãe que nunca me contou? Os olhos de Clara marejaram enquanto trovões iluminavam o quarto em flashes dramáticos. Maria era muito mais do que uma empregada. Ela tinha luz própria, inteligência, dignidade. Dona Helena não suportava isso. A governanta revelou então como a matriarca dos Oliveira sempre invejara a beleza natural e a graça de Maria. Como espalhara rumores sobre um suposto caso com o Sr. Oliveira, manchando sua reputação entre a elite baiana. Eu me calei quando deveria ter defendido sua mãe, confessou Clara, lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Esse silêncio me consome há anos. Não posso cometer o mesmo erro com você. Ana sentiu o coração apertar. Cada palavra era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, explicando o ódio inexplicável que Dona Helena sempre demonstrara por ela. Ela rasgou mais que seu uniforme, Ana. Tentou rasgar sua dignidade, como fez com Maria. A jovem empregada enxugou uma lágrima teimosa. A raiva fervilhava em seu peito, misturando-se com uma tristeza profunda. Mas havia algo mais nascendo ali, uma determinação feroz. Não é só sobre mim, não é?
sussurrou Ana. Clara segurou suas mãos com firmeza. Nunca foi. É sobre todas nós que servimos nesta casa, que tivemos nossas histórias apagadas, nossas vozes silenciadas. Quando a governanta finalmente se retirou, Ana permaneceu acordada, observando a tempestade através da pequena janela. O colar de sua mãe, escondido sob o travesseiro, parecia pulsar com uma energia renovada. Naquela madrugada, entre relâmpagos e revelações, Ana Santos encontrou uma nova razão para permanecer de pé. Não lutaria apenas por seu amor por Pedro ou por sua própria dignidade. Lutaria pela memória de Maria e por todas as mulheres que vieram antes dela, cujas histórias foram enterradas nos alicerces daquela mansão. As semanas que se seguiram ao incidente na mansão Oliveira transformaram a vida de Ana Santos em um campo minado social. Cada passo exigia cautela, cada olhar carregava julgamentos silenciosos. A notícia do relacionamento com Pedro Oliveira havia se espalhado por toda Salvador, tornando-a alvo perfeito para humilhações calculadas. O evento beneficente no Museu de Arte Moderna era um desses momentos de provação. Ana entrou no salão com um vestido simples, mas elegante, sentindo o peso dos olhares que a seguiam. Pedro, ao seu lado, apertava sua mão com firmeza, como se pudesse protegê-la das farpas invisíveis que cortavam o ar. Charlotte Souza, com seu vestido de grife e joias reluzentes, não demorou a agir. A socialite, que sempre nutriu esperanças de um dia se casar com um herdeiro, aproximou-se do casal com um sorriso venenoso. Ana, querida, que surpresa encontrá-la aqui, como convidada, disse Charlotte, enfatizando a última palavra enquanto ajustava sua pulseira de diamantes. Deve ser difícil se acostumar com este lado da vida, não? Tantos talheres diferentes, tantas regras. Um pequeno círculo de mulheres da elite baiana se formou ao redor, todas fingindo interesse na conversa, enquanto trocavam olhares e risadinhas. Pedro tentou intervir, mas foi chamado por um grupo de empresários, deixando Ana momentaneamente sozinha no centro daquele cerco social. Dizem que você tem talento natural para conseguir na vida, continuou Charlotte, baixando a voz para um sussurro audível o suficiente para que todas ao redor ouvissem. Primeiro empregada, agora quase senhora Oliveira. Que técnica impressionante! Ana sentiu o coração apertar, mas manteve a postura ereta. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente como um mantra. Nunca baixe a cabeça para quem só sabe olhar para baixo. Maria havia enfrentado humilhações semelhantes por anos, sempre com dignidade inabalável. Charlotte, respondeu Ana com voz serena, agradeço sua preocupação com minha adaptação. Minha mãe me ensinou que a verdadeira elegância está no caráter, não nos talheres que usamos. O silêncio que se seguiu foi cortante. A jovem empregada havia respondido com uma classe que nenhuma delas esperava. Charlotte afastou-se, derrotada momentaneamente, mas Ana sabia que aquilo era apenas o começo. Mais tarde, no automóvel voltando para casa, Ana finalmente deixou as lágrimas rolarem. Pedro segurou sua mão em silêncio, compreendendo a dor que ela carregava. Para eles, eu sempre serei a intrusa, não é? Perguntou ela, enxugando o rosto. Para mim, você é o motivo pelo qual vale a pena enfrentar tudo isso, respondeu ele. Ana respirou fundo. Resistir não era apenas uma escolha, era o legado que sua mãe havia deixado. E por esse legado, ela continuaria de cabeça erguida. Ana Santos estava dobrando lençóis no pequeno quarto de empregada, quando encontrou algo que não lhe pertencia. Entre suas roupas simples, um lenço de seda fina com as iniciais P.O., bordadas em fio dourado, destacava-se como uma acusação silenciosa. Seu coração acelerou, reconhecendo imediatamente o monograma de Pedro Oliveira. Quem colocou isso aqui? Murmurou para si mesma, segurando o tecido com as pontas dos dedos como se pudesse queimá-la. Não demorou para que os sussurros começassem. Antes do almoço, toda a criadagem já comentava sobre o lenço encontrado entre os pertences da empregada. Dona Helena, ao ser informada por uma das cozinheiras, sorriu discretamente enquanto tomava seu chá na varanda. A matriarca não precisou dizer uma palavra. O plano funcionava perfeitamente.
Dizem que ela o seduziu desde o primeiro dia. Cochichava uma das faxineiras no corredor. Planejou tudo para fisgar o herdeiro. Ana percebeu os olhares enviesados, as conversas que cessavam quando ela entrava nos ambientes. Mesmo Clara Costa, sua única aliada na mansão, parecia distante naquele dia, evitando seu olhar durante as tarefas domésticas. No final da tarde, Pedro apareceu na porta dos fundos, o rosto tenso e os olhos inquietos. Sem cumprimentá-la, estendeu a mão com um lenço. Encontraram isto entre suas coisas, disse ele, a voz baixa e controlada. Pode me explicar como foi parar lá? Eu não sei, respondeu Ana, sentindo o sangue fugir de seu rosto. Alguém deve ter colocado para me prejudicar. Alguém? Pedro passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Metade da casa tá comentando que você guarda minhas coisas como troféus. Charlotte me ligou preocupada, dizendo que você está se aproveitando da situação. E você acredita nela? Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas que ela lutava para conter. Depois de tudo que enfrentamos, o silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer acusação. Pedro desviou o olhar, como se as paredes do quarto de serviço contivessem respostas que Ana não poderia oferecer. Se você não confia em mim, não me ama de verdade, ela finalmente disse, a voz embargada pelo choro contido. Pedro saiu sem responder, deixando para trás apenas o eco de seus passos pelo corredor de serviço. Ana afundou-se na pequena cama, permitindo-se finalmente chorar. O abismo entre eles, construído com tijolos de preconceito e desconfiança, parecia agora intransponível. Do outro lado da mansão, Charlotte Souza recebia uma mensagem no celular. Primeira fase concluída. A socialite sorriu, satisfeita com o sucesso da armação. Charlotte Souza observou com olhos de águia o momento exato em que Pedro Oliveira começou a duvidar de Ana. Como socialite experiente, sabia reconhecer as fissuras em um relacionamento. Não perderia essa oportunidade. Numa tarde ensolarada típica de Salvador, ela apareceu na empresa dos Oliveira por acaso. Usando um vestido que valorizava sua silhueta e carregando uma pasta com supostos documentos de um projeto beneficente, Charlotte encontrou Pedro visivelmente abatido em seu escritório. Você parece precisar de alguém para conversar, disse ela, fechando a porta com suavidade. Os amigos verdadeiros aparecem nos momentos difíceis. Pedro levantou os olhos cansados. A dúvida sobre Ana o consumia por dentro, mas algo no sorriso calculado de Charlotte o deixava desconfortável. Todos estão comentando sobre o escândalo do lenço, continuou ela, sentando-se na poltrona à frente dele. Mas você sabe que pode contar comigo, sempre soube. A socialite tocou levemente a mão de Pedro sobre a mesa. Um toque breve, mas carregado de intenções. Falou sobre como a reputação da família estava em jogo, como os investidores estavam preocupados, como o conselho questionava sua capacidade de liderança por estar emocionalmente comprometido com uma empregada. Ana não é apenas uma empregada, respondeu ele, afastando a mão. E você sabe disso. Charlotte riu com delicadeza estudada. Claro que não é apenas uma empregada agora. Ela é a maior ameaça que sua família já enfrentou. Enquanto falava, a socialite circulava pelo escritório, mencionando coincidências sobre o passado de Ana, insinuando que a jovem poderia estar planejando tudo desde o início. A cada palavra, plantava sementes de dúvida no coração do empresário. Pedro ouvia em silêncio. Parte dele reconhecia a manipulação, os olhares calculados, o perfume excessivo que Charlotte usava sempre que queria impressioná-lo. Eles haviam crescido juntos, frequentado as mesmas festas e ele conhecia seus truques. Mas outra parte dele, a que carregava o peso do sobrenome Oliveira, começava a questionar. E se Ana realmente estivesse usando-o? E se todo o amor fosse apenas uma estratégia para vingança ou ascensão social? Ao final da visita, Charlotte deixou um convite para um jantar exclusivo no Palacete Rio Branco. Para espairecer, justificou. Todos sentimos sua falta nos eventos. Depois que ela saiu, Pedro permaneceu imóvel, dividido entre o amor genuíno que sentia por Ana e as obrigações com o legado familiar que carregava desde o nascimento. A dúvida, como veneno lento, começava a se espalhar. Clara Costa não conseguia dormir.
Aquela sensação familiar de que algo terrível estava para acontecer atormentava-a desde o incidente no salão. Após 50 anos trabalhando na mansão Oliveira, ela conhecia bem os sinais. Decidida a não repetir os erros do passado quando não proteger a Maria Santos, a governanta começou a observar os passos de Helena Oliveira com atenção redobrada. Numa tarde de domingo, enquanto a família estava fora, Clara notou um movimento suspeito. Helena e Charlotte Souza conversavam em sussurros no escritório principal. A governanta aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta, seu coração batendo acelerado. Precisamos ser mais inteligentes desta vez, dizia Helena, tamborilando os dedos na mesa de mogno. Aquela empregadinha não vai envergonhar nosso nome por muito tempo. Charlotte ajeitou seu vestido caro e sorriu com malícia. Conheço alguém perfeito para o trabalho. Um rapaz discreto que pode fingir um caso com Ana. Podemos armar um flagrante durante o próximo evento. Perfeito, respondeu a matriarca. Pedro precisa ver com os próprios olhos a verdadeira natureza dessa aproveitadora. Clara sentiu o estômago revirar. O plano era claro. Armavam uma cilada para destruir a reputação de Ana diante de todos, especialmente aos olhos de Pedro. A governanta afastou-se com cuidado, suas mãos trêmulas denunciando o peso dos anos e da ansiedade. Naquela mesma noite, Clara bateu suavemente na porta do pequeno quarto de Ana. A jovem, que organizava suas poucas roupas, ficou surpresa com a visita tardia. Precisamos conversar, disse Clara, fechando a porta atrás de si. Estão planejando algo contra você. Ana Santos ouviu atentamente cada palavra da governanta. Seu rosto, iluminado apenas pela luz fraca do abajur, manteve-se firme, embora seus olhos revelassem o medo que tentava esconder. Elas nunca vão parar, não é? Perguntou Ana, mais para si mesma que para Clara. A governanta segurou as mãos da jovem. Sua mãe enfrentou o mesmo. Não pude ajudá-la antes, mas agora será diferente. Aquela noite marcou o início de uma aliança silenciosa. Juntas, elaboraram estratégias para antecipar os movimentos de Helena e Charlotte. Ana começou a documentar cada interação suspeita, enquanto Clara mapeava os cantos da mansão onde poderiam armar a cilada. Não podemos apenas nos defender, disse Ana, determinada. Precisamos estar um passo à frente. Clara assentiu, vendo na jovem a mesma força que admirara em Maria anos atrás. O que Helena e Charlotte não sabiam é que na tentativa de destruir Ana, acabavam fortalecendo um vínculo que transformaria dor em resistência e medo em estratégia. Os lustres de cristal do Palacete Rio Branco refletiam o brilho dos vestidos de gala e das joias caríssimas que adornavam o pescoço da elite soteropolitana. Ana Santos circulava discretamente entre os convidados, servindo taças de champanhe com a elegância que sua mãe lhe ensinara. Apesar do uniforme impecável, ela sentia os olhares de desdém que a seguiam pelo salão. Charlotte Souza aguardou o momento perfeito. Quando o salão estava repleto e Pedro Oliveira conversava com importantes empresários do outro lado do ambiente, ela se aproximou de Ana com um envelope dourado entre os dedos. Acho que você deveria explicar isso, disse Charlotte em voz alta o suficiente para atrair a atenção dos convidados próximos. Um bilhete de amor endereçado a você, encontrado no bolso do motorista da família. O silêncio se espalhou como uma onda pelo salão. Ana segurou o envelope com mãos trêmulas, enquanto os murmúrios cresciam ao seu redor. Dona Helena Oliveira observava a cena de longe, um sorriso quase imperceptível nos lábios finos. Leia em voz alta, provocou a socialite, cruzando os braços. Todos merecem saber que tipo de mulher está tentando entrar para a família Oliveira. Ana olhou ao redor, vendo os rostos curiosos e julgadores. Por um instante, pensou em fugir, em desaparecer daquele lugar onde jamais seria aceita. Mas então, como um relâmpago, lembrou-se das palavras de Maria. Dignidade não se rasga. Com as costas eretas e o queixo levantado, a jovem abriu o envelope e leu em voz clara. Meu amor, encontre-me após a festa para continuarmos o que começamos. Ninguém precisa saber sobre nós.
Antes que os burburinhos pudessem crescer, Ana encarou Charlotte diretamente nos olhos. Interessante como este bilhete foi escrito na mesma caligrafia do convite que recebi para vir trabalhar nesta festa, disse ela, retirando da bolsa o cartão de serviço. E curioso como o motorista mencionado está de folga há 3 dias. A face de Charlotte empalideceu. Ana deu um passo à frente, sua voz ganhando força. Sei que muitos aqui me veem apenas como a empregada que não conhece seu lugar, mas conheço muito bem. Meu lugar é onde minha dignidade permaneça intacta, mesmo quando tentam rasgá-la como fizeram com meu uniforme. Um silêncio sepulcral dominou o ambiente. Charlotte recuou, procurando apoio nos olhares dos convidados, mas encontrando apenas constrangimento. Do outro lado do salão, Clara Costa, a governanta, sorria discretamente, orgulhosa da coragem da jovem. As palavras de Ana pairaram no ar como um trovão distante, anunciando uma tempestade que ninguém naquela sala estava preparado para enfrentar. Pedro Oliveira sentiu seu coração disparar enquanto observava Ana Santos de pé, enfrentando todas aquelas pessoas. A coragem dela, tão pura e genuína, contrastava com a falsidade que permeava aquele salão. Um misto de orgulho e vergonha tomou conta dele. Orgulho por amar uma mulher tão íntegra e vergonha por ter hesitado em defendê-la antes. As palavras de Ana ainda ecoavam pelo ambiente quando Pedro avançou pelo salão. Os convidados se afastaram, criando um caminho involuntário. Ele podia sentir os olhares da elite soteropolitana queimando em suas costas, mas isso não importava mais. Pela primeira vez enxergava com clareza a verdadeira traição. Não vinha de Ana, mas de todos que por conveniência ou covardia perpetuavam o preconceito que sua própria mãe alimentava. Chega, declarou o herdeiro com voz firme, posicionando-se ao lado da empregada. Tudo o que Ana disse é verdade. Charlotte e minha mãe orquestraram essa farsa para humilhá-la. Dona Helena empalideceu, seus dedos apertando a taça de cristal com tanta força que parecia prestes a estilhaçá-la. Pedro, você não sabe o que está dizendo, sussurrou com falsa doçura, tentando manter as aparências. Sei perfeitamente, rebateu ele, sem desviar o olhar. Vi você e Charlotte planejando tudo na biblioteca ontem à noite. O bilhete, a armação, tudo para destruir a reputação de Ana. Charlotte Souza tentou intervir, seu vestido de grife roçando no chão enquanto se aproximava. Pedro, querido, você está confuso. Essa empregada está manipulando você. O único nome dela que você precisa pronunciar é Ana Santos, cortou Pedro, segurando a mão de Ana com firmeza. E ela nunca precisou manipular ninguém, ao contrário de você. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados trocavam olhares constrangidos. Outros pareciam fascinados pelo drama que se desenrolava. Clara Costa, a governanta, observava tudo de um canto, um sorriso discreto nos lábios enrugados. Pedro então se virou para Ana, seus olhos encontrando os dela. Perdoe-me por cada segundo em que duvidei. Nunca mais permitirei que alguém a humilhe. Ana sentiu lágrimas nos olhos, mas eram diferentes das que já havia derramado antes. Estas eram de alívio, de libertação. O jovem empresário, herdeiro de uma das maiores fortunas da Bahia, havia escolhido ficar ao seu lado, expondo-se ao julgamento de todos. Enquanto deixavam o salão juntos, de mãos dadas, Pedro sentiu um peso enorme abandonar seus ombros. Havia rompido com as correntes invisíveis que o prendiam às expectativas de sua classe. Ana, por sua vez, caminhava de cabeça erguida, sabendo que aquele gesto havia mudado tudo, não apenas para eles, mas talvez para muitos outros que viriam depois. A exposição pública na festa do Palacete Rio Branco não foi suficiente para abalar a determinação de Dona Helena Oliveira. 3 dias depois, a matriarca convocou uma reunião extraordinária com o Conselho Administrativo do Grupo Oliveira. Sentada na cabeceira da mesa de mogno que dominava a sala de reuniões, ela mantinha o semblante impassível, enquanto apresentava seu ultimato. Meu filho está cego por essa empregada. Se ele insistir nessa loucura, não terá mais acesso às suas ações ou qualquer participação nos negócios da família, declarou.
observando os rostos tensos dos executivos que há décadas obedeciam suas ordens sem questionar. Pedro recebeu a notícia enquanto almoçava em um restaurante no centro histórico de Salvador. O telefonema do diretor financeiro, seu padrinho de batismo, veio carregado de constrangimento e avisos velados. O herdeiro desligou o celular e fitou o horizonte da Baía de Todos os Santos, sentindo o peso das correntes invisíveis que sua mãe forjara ao longo dos anos. No quarto de empregada, Ana Santos dobrava cuidadosamente suas poucas roupas. Clara entrou sem bater, trazendo um chá de camomila e olhos preocupados. "Você não precisa ir embora", disse a governanta, colocando a xícara sobre a pequena cômoda. "Preciso sim", respondeu Ana, tocando suavemente o colar que pertencera à sua mãe. "Não posso continuar nesta casa depois de tudo." Clara sentou-se na beirada da cama estreita. "E Pedro?" Ana respirou fundo antes de responder. "Ele terá que escolher seu próprio caminho. Não quero ser a razão da destruição dele." Naquela noite, Pedro apareceu no quarto de Ana, o rosto marcado pelo cansaço das batalhas internas. Ele contou sobre as ameaças, sobre a fortuna que perderia, sobre o império que seu avô construíra e que agora pendia sobre sua cabeça como uma guilhotina. "Não me importo com o dinheiro", disse ele, segurando as mãos de Ana. "Posso recomeçar do zero." Ana sorriu com tristeza. "Não se trata só de nós dois. Minha luta é maior que nosso amor, Pedro. É pela memória da minha mãe, pela verdade que foi enterrada por anos nesta casa." Ela se afastou e fitou pela janela as luzes da cidade que piscavam ao longe. "Não quero que você sacrifique tudo. Algumas batalhas precisamos lutar sozinhos primeiro, para depois caminharmos juntos." Pedro sentiu o abismo crescer entre eles, não por falta de amor, mas pelo peso das estruturas sociais que o cercavam, invisíveis e poderosas como o ar que respiravam. Ana Santos revirava seu pequeno armário no quarto de empregada, procurando por um lenço limpo, quando seus dedos tocaram algo rígido entre as páginas do velho livro de receitas que herdara de sua mãe. Curiosa, puxou o objeto e seu coração disparou. Era um diário de capa desgastada com as iniciais MS gravadas. "Mãe", sussurrou, sentando-se na beirada da cama estreita. Com mãos trêmulas, Ana abriu o diário. A caligrafia caprichada de Maria preencheu seus olhos com lágrimas. Página após página, descobriu a verdade sobre o passado. Sua mãe havia trabalhado por anos na mansão Oliveira, onde conquistara o respeito genuíno do falecido Sr. Oliveira, pai de Pedro. Não havia romance proibido como Dona Helena insinuava, apenas uma relação de profundo respeito e gratidão. "Hoje o patrão me presenteou com um colar de pérolas pelo aniversário de 10 anos de trabalho." Dona Helena olhou com desprezo, mas ele insistiu que era merecido, dizia um trecho. Ana sentiu um calafrio ao ler a entrada datada de 3 dias depois. "Helena me acusou de seduzir seu marido. Disse que me expulsaria se não devolvesse o colar. Respondi que era um presente honesto. Ela riu e disse que inventaria histórias sobre mim." O diário revelava a verdade mais cruel. Helena sempre soubera que não havia nada entre Maria e seu marido, mas alimentou a mentira por anos, criando um ambiente de desconfiança que eventualmente forçou Maria a deixar o emprego. A jovem empregada levantou-se e caminhou até a pequena janela. Lá fora, o jardim da mansão resplandecia sob o sol da tarde. Quantas outras mulheres como sua mãe haviam sido silenciadas naquele lugar? O celular de Ana vibrou. Era Pedro tentando contato novamente. Ela ignorou. Precisava processar tudo aquilo primeiro. O diário não era apenas uma relíquia familiar, mas uma arma poderosa que poderia expor décadas de mentiras. Ana guardou o pequeno caderno sob o colchão e respirou fundo. Agora entendia por que Dona Helena a odiava tanto. Ela era a prova viva de que Maria sobrevivera às suas mentiras, e o colar era a evidência física dessa sobrevivência. A empregada olhou para o espelho simples pendurado na parede. Já não via apenas uma jovem assustada, mas a continuação de uma luta silenciosa que sua mãe começara anos atrás. O diário não trazia apenas revelações, trazia um propósito.
Obrigada, mãe, murmurou, tocando o colar escondido sob a blusa. Aquelas páginas amareladas seriam sua libertação. A verdade finalmente eria voz. Clara Costa apertou o punho contra o peito enquanto caminhava pelos corredores polidos da mansão Oliveira. Depois de décadas servindo aquela família, cada passo pesava com memórias e arrependimentos. O diário de Maria nas mãos de Ana havia despertado algo adormecido na governanta. Uma coragem que ela julgava perdida há muito tempo. Encontrou Dona Helena Oliveira sentada na varanda, observando o jardim com um olhar distante. A matriarca nem se virou quando Clara se aproximou. Preciso falar com a senhora, disse Clara, com a voz trêmula, mas decidida. Helena ergueu os olhos, surpresa com o tom incomum da governanta. O que houve, Clara? Mais problemas com aquela menina? O problema nunca foi Ana, nem Maria. Clara respirou fundo. O problema sempre foi o que fizemos a elas. A matriarca enrijeceu na cadeira. Cuidado com o que diz. Fiquei calada quando a senhora humilhou Maria anos atrás. Fiquei calada quando espalhou mentiras sobre ela. Não vou cometer o mesmo erro com Ana. Helena levantou-se, o rosto contorcido de indignação. Como ousa? Depois de tudo o que fiz por você? A senhora não fez nada por ninguém além de si mesma, rebateu Clara, surpreendendo até a si mesma com a firmeza na voz. Eu vi tudo. Os olhares, as insinuações, as armadilhas. Vi como a senhora sempre invejou Maria, sua bondade, sua dignidade. Absurdo! Exclamou Helena, mas seu olhar vacilou. Vou dizer o que é absurdo, continuou a governanta. É absurdo rasgar o uniforme de uma moça trabalhadora diante de todos. É absurdo perseguir alguém por amor próprio ferido. Helena aproximou-se, apontando o dedo para o rosto de Clara. Você está demitida. Não estou, respondeu Clara com uma calma que desconcertou a patroa. Porque a senhora precisa mais de mim do que eu da senhora. Olhe ao redor. Quem ainda respeita Dona Helena Oliveira? Seu filho se afastou. A sociedade comenta seus excessos. Até os empregados evitam seu olhar. A matriarca recuou, como se as palavras fossem golpes físicos. Por um instante, sua máscara de arrogância caiu, revelando uma mulher envelhecida pelo próprio veneno. O que você quer? Perguntou Helena, a voz subitamente cansada. Quero que pare. Pare de humilhar Ana. Pare de manipular Pedro. Pare de viver alimentando ódios antigos. Quando Clara se retirou, deixou para trás uma Helena Oliveira diferente. Uma mulher confrontada, pela primeira vez, com a solidão que suas próprias ações haviam criado ao seu redor. A matriarca fitou o jardim vazio, sentindo o peso de um império de aparências que começava a desmoronar. O baile do governador era o evento mais aguardado da elite baiana. E Ana Santos sabia que seria sua prova de fogo. Faltando apenas um dia para o grande evento, ela recebeu uma caixa elegante em seu quarto de empregada. Dentro, um bilhete escrito com caligrafia impecável. Para que você não envergonhe Pedro. Use com sabedoria. Charlotte. Ana desembrulhou o tecido e encontrou um vestido deslumbrante de seda azul marinho. Por um momento, sentiu uma pontada de esperança. Seria este um gesto de trégua. Seus dedos percorreram o tecido fino enquanto contemplava a possibilidade de ser finalmente aceita. Clara Costa entrou no quarto sem bater, os olhos experientes imediatamente fixados no presente. A governanta pediu para examinar a peça, virando-a ao avesso com mãos que tremiam levemente. Veja aqui, apontou Clara, mostrando costuras estrategicamente enfraquecidas. Este vestido foi feito para rasgar quando você dançar ou se sentar. Charlotte quer humilhar da mesma forma que Dona Helena fez com seu uniforme. Ana sentiu o estômago afundar. A crueldade calculada era pior que qualquer insulto direto. Ela realmente me odeia tanto assim? Não é ódio, menina, respondeu a governanta, guardando o vestido sabotado como prova. É medo. Você representa tudo que ela nunca será para Pedro. Autêntica. As duas mulheres trabalharam até tarde da noite. Clara trouxe um vestido simples, mas elegante, que havia guardado por anos. Não era luxuoso como o presente envenenado de Charlotte Souza.
mas tinha dignidade, algo que ninguém poderia arrancar de Ana. Minha mãe dizia que dignidade não se rasga, murmurou Ana enquanto experimentava o vestido emprestado. Clara sorriu, ajustando a barra. Maria estaria orgulhosa. Você enfrenta com coragem o que ela suportou em silêncio. Enquanto se preparavam, Ana viu pela janela o movimento de carros de luxo chegando à mansão. Convidados importantes já apareciam para o coquetel pré-baile. Entre eles, Charlotte desfilava com um vestido vermelho chamativo, rindo alto enquanto lançava olhares para a janela do quarto de empregada. Ela acha que venci, disse Charlotte a Dona Helena, que observava tudo com satisfação cruel. A empregadinha vai aparecer no baile com um vestido que vai se desfazer no primeiro giro de valsa. O que nenhuma das duas sabia era que Ana não apenas sobreviveria àquela noite, ela transformaria a humilhação planejada em seu momento de maior força. Clara apertou a Manan com carinho maternal. Lembre-se, Ana, você não está sozinha nesta batalha. O baile do governador resplandecia no Palacete Rio Branco. Cristais refletiam a luz dourada enquanto a elite baiana circulava em trajes de gala. Ana Santos entrou no salão com um vestido simples, mas elegante, que Clara havia ajudado a escolher. Cada passo era um ato de coragem, pois sabia que estava adentrando um território hostil. Dona Helena Oliveira observava de longe, o rosto uma máscara de falsa cordialidade. Ao seu lado, Charlotte Souza sussurrava, escondendo o sorriso maldoso atrás de uma taça de champanhe. O plano estava em andamento. Um homem alto e bem vestido aproximou-se de Ana, oferecendo-lhe uma bebida. Era Rodrigo Menezes, um conhecido empresário que raramente frequentava esses eventos. Ana, sem desconfiar, aceitou a gentileza. O que ela não sabia era que Rodrigo havia sido generosamente pago pela matriarca dos Oliveira para criar uma cena comprometedora. Em questão de minutos, Rodrigo conduziu Ana para um canto mais isolado do salão, próximo a uma varanda. Com um movimento ensaiado, ele se inclinou como se fosse beijá-la, exatamente quando Pedro entrava no ambiente. A empregada recuou imediatamente, mas o dano estava feito. Pedro Oliveira congelou. Seu rosto transformou-se numa máscara de dor e incredulidade. O herdeiro que havia defendido Ana contra tudo e todos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sem dizer uma palavra, virou-se e afastou-se a passos largos, ignorando os chamados desesperados da jovem. Pedro, espere, não é o que você está pensando, gritou Ana, mas sua voz perdeu-se entre a música e as conversas. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela as conteve. Não daria esse prazer a Dona Helena. Do outro lado do salão, a matriarca sorria discretamente, erguendo sua taça na direção de Charlotte em um brinde silencioso. O plano funcionara perfeitamente. Agora seu filho finalmente enxergaria a verdade sobre aquela aproveitadora. Ana permaneceu imóvel, sentindo os olhares de julgamento ao seu redor. Alguns convidados cochichavam, outros desviavam o olhar, fingindo não ter visto nada. A jovem respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe. Nunca baixe a cabeça para quem tenta te diminuir. Com o coração partido, mas a dignidade intacta, Ana endireitou os ombros. Sabia que estava sozinha naquela batalha, mas não recuaria. Enfrentaria a tempestade que se formava ao seu redor, mesmo que isso significasse perder Pedro para sempre. Havia aprendido durante toda a sua vida que algumas lutas precisam ser travadas na solidão. Enquanto Dona Helena saboreava sua aparente vitória, não percebia que acabara de despertar em Ana uma força ainda maior, a determinação de uma mulher que não tinha mais nada a perder. O burburinho no salão do Palacete Rio Branco crescia como uma onda, enquanto os convidados trocavam olhares e cochichos sobre o suposto escândalo. Ana Santos sentiu o peso de cada sussurro, mas algo dentro dela havia mudado. Não era mais a mesma mulher que tremera diante da humilhação pública semanas atrás. Com passos decididos, ela atravessou o salão em direção ao pequeno palco onde a orquestra fazia uma pausa. Com licença, disse ela, ajustando o microfone. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Meu nome é Ana Santos, filha de Maria Santos, e tenho algo a compartilhar com todos vocês. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria o diário desgastado de sua mãe.
A jovem respirou fundo, encontrando nos olhos de Clara Costa, que observava da lateral do salão, a força que precisava. Este diário pertenceu à minha mãe. Nele, ela descreve como trabalhou nesta mesma sociedade que hoje me julga, como serviu com dignidade, mesmo quando tratada como invisível. Ana virou algumas páginas, e como Dona Helena Oliveira construiu mentiras sobre ela por puro medo e preconceito. Um murmúrio percorreu o salão. A matriarca dos Oliveira, sentada em posição de destaque, empalideceu visivelmente. Minha mãe nunca teve um caso com o Sr. Oliveira, como muitos insinuaram. Ele a respeitava como profissional e ser humano, algo raro naqueles tempos, como ainda é hoje. A voz de Ana ganhou firmeza. Este colar que uso não foi roubado. Foi presente de gratidão pelos anos de serviço leal. Ana ergueu o queixo, encarando diretamente os rostos da elite baiana. O que vivemos aqui não é apenas um drama familiar. É o retrato de como tratamos pessoas pela cor de sua pele, pelo trabalho que exercem, pelo sobrenome que carregam. Quantas outras mulheres como minha mãe e eu tiveram que engolir humilhações para manter seus empregos? Quantas tiveram seus uniformes rasgados, literal ou figurativamente? Charlotte Souza levantou-se abruptamente, dirigindo-se à saída. Outros convidados a seguiram, incapazes de sustentar o peso daquela verdade. Alguns olhavam para o chão, outros fingiam indignação, mas todos sentiam o impacto das palavras sinceras. Não estou aqui para destruir ninguém, continuou Ana. Estou aqui pela verdade, pela memória da minha mãe. E por todas as Marias que servem suas casas, cuidam de seus filhos e são tratadas como se não merecessem respeito. Quando Ana desceu do palco, o silêncio era diferente. Alguns convidados se aproximaram, oferecendo palavras de apoio. Outros a observavam com um novo tipo de olhar, não de pena ou desprezo, mas de genuíno respeito. Pela primeira vez, a empregada não era apenas uma figura de fundo no cenário luxuoso da alta sociedade soteropolitana. Era uma mulher cuja dignidade brilhava mais que qualquer joia naquele salão. Um silêncio cortante dominou o salão enquanto Ana permanecia no palco, o diário de sua mãe ainda em mãos. As palavras que acabara de pronunciar pairavam no ar como fantasmas de uma verdade há muito tempo sufocada. Foi nesse momento que Pedro Oliveira, com os olhos marejados e o coração em tumulto, atravessou o espaço entre as mesas decoradas com arranjos caríssimos. Cada passo do herdeiro ecoava no piso de mármore. Os convidados, ainda atordoados pelas revelações, abriram caminho instintivamente. Pedro não via ninguém além de Ana, a mulher que permanecera digna, mesmo quando tudo conspirava para derrubá-la. Ao chegar diante dela, o empresário fez algo impensável para um membro da elite baiana. Ajoelhou-se. Um gesto teatral, mas um ato de humildade genuína. Suas mãos trêmulas buscaram as dela. Perdoe-me por duvidar, disse ele com voz embargada. Eu deveria ter estado ao seu lado em cada momento, mas permiti que o medo e as convenções me afastassem de você. Ana sentiu o peso daquelas palavras, mas também a sinceridade que carregavam. Lágrimas silenciosas desciam por seu rosto enquanto o jovem continuava. Não me importa o que vão dizer, não me importa o dinheiro ou o sobrenome. Estou disposto a abrir mão de tudo se for preciso. Meu lugar é ao seu lado, Ana. Do outro lado do salão, Dona Helena assistia à cena com horror. A matriarca dos Oliveira, sempre tão controladora, via seu mundo desmoronar diante dos olhares curiosos da alta sociedade soteropolitana. Seu rosto, normalmente uma máscara de compostura, agora revelava o desespero de quem perde as rédeas do próprio destino. Charlotte Souza, posicionada estrategicamente próxima a um grupo de socialites, cobriu a boca com as mãos em falsa surpresa. A ambiciosa jovem percebia que seus planos de conquistar o herdeiro haviam fracassado definitivamente. Se minha família não puder aceitar você, continuou Pedro, agora de pé e segurando as mãos de Ana com firmeza, então não é uma família a qual eu queira pertencer.
Murmúrios percorreram o salão. Alguns convidados trocavam olhares de espanto, outros de admiração velada. Clara Costa, a governanta, observava tudo de um canto discreto, com lágrimas nos olhos e um sorriso contido. Finalmente, alguém tinha coragem de desafiar abertamente as injustiças daquela casa. Dona Helena deu um passo à frente como se quisesse intervir, mas parou ao perceber os olhares reprovadores que agora se voltavam para ela. Pela primeira vez em décadas, a matriarca sentiu o peso do julgamento social que tanto utilizara como arma contra outros. Sua autoridade, construída sobre mentiras e manipulações, desintegrava-se diante de todos. Ana olhou nos olhos de Pedro e viu algo que jamais esperara encontrar naquele mundo de aparências: verdade. Aos poucos, Ana Santos começou a notar pequenas mudanças na atmosfera da mansão Oliveira. Um sorriso hesitante de uma convidada durante o café da manhã, um cumprimento respeitoso do jardineiro, até mesmo um convite inesperado de uma das senhoras da sociedade para tomar chá no jardim principal. Aquele mesmo jardim que antes parecia território proibido para alguém de sua origem. Cada pequena vitória, no entanto, carregava o peso das cicatrizes ainda frescas. Ana percebia os olhares de soslaio, os sussurros que cessavam quando ela entrava em uma sala, as conversas interrompidas. A jovem sabia que a aceitação verdadeira era um processo lento, doloroso, como a cicatrização de uma ferida profunda. Numa tarde particularmente ensolarada, Clara a encontrou contemplando o horizonte de Salvador pela janela da biblioteca. "Você mudou esta casa para sempre", disse a governanta, colocando a mão enrugada sobre o ombro de Ana. "Não sei se mudei alguma coisa, Clara. Às vezes parece que apenas sobrevivi." A senhora mais velha sorriu com sabedoria. "Sobreviver já é revolucionário para pessoas como nós." Pedro entrou na biblioteca carregando uma pequena caixa de veludo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e amor quando se aproximou. Ele havia enfrentado o conselho da empresa familiar naquela manhã, insistindo em criar um programa de inclusão para funcionários de baixa renda, uma batalha que jamais teria considerado lutar antes de conhecer Ana. "Você não está apenas sobrevivendo", disse ele, beijando-lhe suavemente a testa. "Está nos ensinando a viver com dignidade." Ana tocou o colar que pertencera à sua mãe. Agora um símbolo não de vergonha, mas de resistência. 3 empregadas da vizinhança haviam procurado seu conselho na semana anterior, inspiradas por sua coragem para denunciar abusos em seus próprios trabalhos. Dona Helena ainda mantinha distância, seu orgulho ferido demais para admitir seus erros. Mas até mesmo a matriarca havia cessado suas hostilidades abertas, reconhecendo silenciosamente que o mundo ao seu redor estava mudando. Ana não celebrava estas pequenas vitórias como troféus. Ela entendia que sua luta não era sobre derrotar pessoas, mas sobre transformar dor em resistência. Cada passo seu pelos corredores daquela mansão era um lembrete silencioso de que dignidade não se dobra diante do preconceito. Talvez, pensou ela, enquanto observava o pôr do sol tingir de dourado a Baía de Todos os Santos, a verdadeira vitória seja simplesmente existir plenamente, sem pedir desculpas por quem somos. No dia da cerimônia de posse de Pedro Oliveira como presidente das empresas Oliveira, Ana Santos observava tudo do jardim. Ela não celebrava aquele momento como uma vitória pessoal, mas como um pequeno passo numa longa caminhada. A jovem sabia que a batalha contra o preconceito era muito maior que qualquer confronto individual com Dona Helena ou Charlotte Souza. O verdadeiro inimigo continuava ali, disfarçado em sorrisos polidos, tapinhas nas costas e olhares enviesados que a seguiam pelos corredores da mansão. 3 meses haviam se passado desde o baile do governador. Alguns convidados que antes a evitavam, agora cumprimentavam com acenos discretos. Outros ainda desviavam o olhar quando ela passava. Ana entendia que transformações profundas exigiam tempo e persistência.
Cada pequeno gesto de aceitação vinha acompanhado de cicatrizes que jamais desapareceriam completamente. Pedro atravessou o jardim em sua direção, já sem o paletó formal da cerimônia. Seus olhos brilhavam com um misto de orgulho e esperança. "Você está bem?" perguntou ele, segurando suas mãos. "Estou inteira", respondeu Ana, tocando o colar de sua mãe, que agora usava sem medo ou vergonha. Clara Costa aproximou-se com uma bandeja de refrescos. A governanta sorriu para o casal com a serenidade de quem finalmente encontrara paz. Ela havia decidido permanecer na mansão, não mais por subserviência, mas por escolha própria, para testemunhar as mudanças que ajudara a construir. Do outro lado do jardim, Dona Helena observava a cena com expressão indecifável. A matriarca perdera não apenas o controle sobre o filho, mas também o respeito incondicional que antes comandava. Ainda assim, Ana notava pequenos sinais de mudança. Hesitações, olhares contemplativos, momentos de silêncio que substituíam as antigas explosões de raiva. Ana sabia que sua história não era única. Por toda Salvador, outras mulheres enfrentavam humilhações semelhantes em silêncio. Sua resistência havia se tornado símbolo para muitas delas. Um lembrete de que dignidade não se dobra diante do poder ou do dinheiro. Enquanto caminhava pela propriedade que um dia a vira apenas como serviçal, Ana sentia-se completa pela primeira vez. Não por ter vencido ou conquistado um lugar que não lhe pertencia, mas por ter permanecido fiel à sua essência. Sua verdade agora ecoava também na coragem de todos que ousavam sonhar com justiça e respeito numa sociedade ainda marcada por divisões profundas. O colar de Maria brilhava ao sol da tarde baiana, não mais como símbolo de disputa, mas como testemunho silencioso de que algumas heranças transcendem o valor material. A verdadeira riqueza, Ana descobrira, estava na coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra essa simples e revolucionária ideia.